Bom dia, meus amados irmãos. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos nele. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, hoje entramos no 4º dia de exposição do 3º livro de Salmos. Por aqui, o professor Fábio Machado, e estaria expondo do capítulo 82 até o capítulo 84. No Salmo 50, Deus é representado reunindo seu povo para ser julgado. Neste Salmo, Salmo 82, ele os reuniu para seu julgamento sobre os juízes. O primeiro versículo nos mostra a congregação reunida, o acusado e o juiz divino em pé, no meio literalmente dos deuses ou seres celestiais. Uma pausa inspiradora intervém, e então o silêncio é quebrado por uma voz poderosa de reprovação e admoestação. Embora o orador seja o salmista, as palavras do grande e soberano Deus, como juiz de toda a terra, traz repreensões severas até o final do verso 7, como sua voz de julgamento. E então, no verso 8, após uma pausa como a que precedeu a voz de Deus, o salmista, que foi um espectador silencioso, ora para que o que ele ouviu e viu seja feito às nações do mundo, visto que tudo pertence a ele por direito. A cena retratada no verso 1 foi interpretada de várias maneiras, mas a mais defendida foi que a congregação dos poderosos, ou Assembleia Divina, conforme algumas traduções, é mais naturalmente entendida como a congregação de Israel, como sendo a nação reunida. Sua interpretação e a dos deuses que são julgados estão unidas. Se a Assembleia é a nação, as pessoas no tribunal são as outras que exerceram injustiça contra a nação. A referência do nosso Senhor Jesus, citando o Salmo 82, verso 6, lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 34, é aceita como estabelecendo com autoridade tanto o significado quanto o fundamento do notável nome de deuses para juízes humanos. Ele nos diz por que esse título é aplicado a eles, ou seja, porque a eles veio a palavra de Deus. Eles eram recipientes de uma palavra divina, constituída em seu ofício, e na medida em que cumpriam seus deveres, seus decretos eram a palavra de Deus ministrada por eles. Isso é especialmente verdadeiro em um estado teocrático como Israel, onde os governantes são, de forma direta, vice-regentes de Deus, revestidos por ele com autoridade delegada, que exercem sob seu controle. O conteúdo do Salmo precisa de poucas observações. Nos versos de 2 a 5, fala em expressão e comandos severos. O brotar abrupto da voz divina é extremamente dramático e impressionante. A sala de julgamento está cheia de uma multidão silenciosa. A expectativa tensa atinge todos os ouvidos. Então, o silêncio é quebrado. Esses assentos autoritários podem vir apenas de um falante. Os crimes repreendidos são aqueles aos quais os governantes, em um estado de sociedade como o de Israel, são especialmente propensos, e tais que devem ter sido quase universais na época do salmista. Eles haviam prostituído seu ofício com a injustiça, favorecido os ricos e poderosos e negligenciado os pobres, ficando surdos ao clamor dos desamparados.
pois endureceram o coração contra as misérias dos aflitos e os deixaram morrer nas garras dos ímpios. Essa é a acusação. Por um momento, a voz divina faz uma pausa. Seus tons atingiram alguma consciência? Não. Não há sinal de arrependimento entre os juízes, que assim estão sendo julgados solenemente. Portanto, Deus fala novamente, como se estivesse ao mesmo tempo maravilhado, entristecido e indignado com a cegueira de seus corações. Como seu filho Jesus estava quando suas palavras tiveram a mesma recepção da mesma classe de pessoas. No verso 5, pode ser chamado de lamento divino sobre a impenitência humana, antes que a voz se transforme em uma sentença fatal. Esses juízes não tinham conhecimento. Eles andaram nas trevas, porque andaram no egoísmo e nunca pensaram no julgamento de Deus, pois seu andar era insolente. E uma vez que foram designados para ser os representantes de Deus na terra, e para mostrar algum vislumbre de sua justiça e compaixão, eram ministros da injustiça e vice-regentes do mal, promovendo o que deveriam ter destruído e destruindo quem deveriam ter promovido. Os fundamentos da sociedade foram abalados, e a menos que fossem destruídos, ela se dissolveria no caos. O verso 6 diz: Eu disse, vós sois deuses, ou seja, em minha lei te chamei de deuses. Dei esse nome elevado a vocês, já que vocês julgam em meu nome, como meus representantes. Conforme observamos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, versos de 16 a 18, e também no segundo livro de Crônicas, capítulo 19, versos de 6 a 8. E todos vocês são filhos do Altíssimo. Portanto, não deuses no sentido mais estrito, mas possuindo uma divindade derivada e, portanto, qualificada. Por isso, era esperado muito mais deles. Eles, na verdade, foram uma decepção. No verso 7, a concessão de dignidade é retirada. Eles são despojados de suas honras, como um soldado que tira seu uniforme antes de ser expulso de seu pelotão. Eles morrerão como simples mortais e cairão como qualquer governante. No verso 8, temos a oração do salmista: Levanta-te, ó Eterno, e julga tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. O Salmo 83 é um salmo de lamentação, no qual se dá especial enfoque ao ímpio. A maldição proferida pelo salmista contra o ímpio põe este poema na categoria de salmo imprecatório. Quando lemos as palavras fortes nele contidas, precisamos nos lembrar que a intenção do autor, Asaf, é de redimir a glória de Deus. O salmo naturalmente se divide em duas partes, separadas por um selá, uma pausa ou interlúdio, das quais a primeira parte, dos versos 1 a 8, descrevem a situação extrema de Israel, e a segunda, que vai do verso 9 ao 18, é a sua súplica. Dos versos 1 a 8, o salmista começa com uma invocação fervorosa da ajuda de Deus, implorando que ele quebre sua aparente inatividade e silêncio. Deus parece passivo. Ele necessita apenas de sua voz e os inimigos serão dispersos. E há uma forte razão para sua intervenção, pois eles são seus inimigos, que se revoltam, se alvoroçam e levantam suas cabeças em sinal de desafio. Sua conspiração tem por objetivo nada menos que apagar a existência nacional e o próprio nome de Israel. Portanto,
é uma oposição autoritária ao conselho de Deus, e a confederação é contra ele. Calma, coragem e confiança brotam no coração com esses pensamentos. Aqueles que podem sentir que estão escondidos em Deus podem olhar para fora e nada temer. A enumeração dos confederados no verso 6 agrupa povos que provavelmente nunca estiveram realmente unidos para um fim comum. O ódio é um cimento muito potente e os elementos mais discordantes podem se fundir no fogo de uma animosidade comum. Que assembleia heterogênea está aqui? O que poderia reunir ismaelitas e tírios, Moabe e Assur em uma só companhia? Os primeiros 7 nomes da lista de aliados tiveram seus assentos no leste e sudeste da Palestina. Edom, Moabe, Amon e Amaleque eram inimigos ancestrais. O último dos quais, Amaleque, havia sido destruído na época de Ezequias, narrado lá no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 43. A menção dos descendentes de Ismael e Agar, tribos árabes nômades do sul e leste, lembra a expulsão de seus ancestrais da família patriarcal. Gebal é provavelmente a região montanhosa ao sul do Mar Morto. Então, o salmista se volta para o oeste, para a Filístia, o antigo inimigo, e para Tiro, os 2 povos da costa do Mediterrâneo, que também aparecem no capítulo 1 lá do livro do profeta Amós, como tendo causa comum com os edomitas contra Israel. Assur, ou a famosa Assíria, levanta a retaguarda, um posto estranho para ocupar, para ser reduzido a um ser que auxilia os filhos de Ló, ou seja, Moabe e Amon. O caráter ideal deste rol de reunião é sustentado por essa inferioridade de posição singular, bem como pela composição da força aliada e pela alusão à origem vergonhosa dos 2 povos dirigentes, que é a única referência a Ló, além das narrativas lá no livro de Gênesis. Essa confederação é formidável, mas o salmista não enumera seus membros apenas para enfatizar o perigo a Israel. Ele está contrastando esse conglomerado misto de muitos povos com o Todo-Poderoso, contra quem eles estão inutilmente unidos. A fé pode olhar sem tremor para os batalhões em série de inimigos, sabendo que um pobre homem, com um Deus em sua retaguarda, supera todos eles. Que venham do leste, do oeste, do sul e do norte, e fechem ao redor de Israel. Deus é incomensuravelmente mais poderoso do que todos eles. Dos versos 9 ao 18, assim, após uma pausa marcada por Selá, na qual há muito tempo, para permitir que o pensamento dos inúmeros inimigos afunde na alma, o salmo então passa para a oração, que lateja com segurança confiante e triunfo antecipado. O salmista relembra vitórias antigas e ora por sua repetição. Para ele, como para todo homem devoto, as exigências de hoje são tão seguras da ajuda divina quanto as de ontem, e o que Deus fez é o penhor e a mostra do que ele está fazendo e ainda fará. A batalha é deixada para ser travada somente por ele. O salmista não parece pensar que Israel está desembainhando a espada, mas sim que deve ficar parado e ver Deus lutar por ele. A vitória de Gideão sobre Midian, a qual Isaías também se refere como o próprio tipo de conquista completa, é citada em primeiro lugar. Mas as memórias aglomeradas a afastam da mente do salmista por um momento, enquanto ele se volta para a outra esmagadora derrota de Jabim e Sísera nas mãos de Baraque e Débora, narrados lá em Juízes 4 e 5.
Ele acrescenta um detalhe à narrativa em Juízes ao localizar a derrota em Endor, que fica na orla oriental da grande planície de Esdraelon, mais conhecido como Vale de Jezreel. Oreb, que significa corvo, e Zeeb, que significa lobo, estavam no comando dos midianitas e foram mortos pelos efraiminitas na retirada. Zebá e Zalmuna eram reis de Midian e caíram pelas próprias mãos de Gideão, como vemos lá em Juízes, no capítulo 8, verso 21. O salmista baseia sua oração por tal destino terrível para os inimigos em seu propósito insolente e blasfemo de tomar as moradias, ou possivelmente os pastos de Deus, de sua propriedade. Não porque a terra e seus lares pacíficos pertenciam a um suplicante ou à sua nação, mas porque eram de Deus. Ele ora dessa forma. Os inimigos desembainharam a espada. Era permitido orar para que caíssem pela espada, ou por alguma intervenção divina, visto que essa era a única maneira de derrotar seus planos que insultavam a Deus. O salmo atinge alto fervor poético e beleza imaginativa nas terríveis petições do verso 13. A palavra traduzida como tufão ou redemoinho no verso 13 é um tanto duvidosa. Significa literalmente uma coisa rolante, mas que coisa particular venha a ser é difícil de determinar. A referência talvez seja as massas esféricas de ervas daninhas secas que correm sobre as planícies. Sugere-se que seja uma alcachofra selvagem, que quando madura forma um globo de cerca de 30 centímetros de diâmetro. No outono, os ramos ficam secos e leves como uma pena. O caule-mãe quebra-se no solo e o vento carrega esses globos vegetais para onde quer. Assim entendida, a expressão formaria um paralelo completo com a seguinte, que compara o inimigo em fuga com um restolho, solto, girando e levado pelo vento. A metáfora do verso 14 é altamente poética, comparando a fuga do inimigo com o ataque rápido de um incêndio numa floresta, que queima ou consome a floresta nas encostas das colinas e deixa um espaço vazio e enegrecido. Ainda mais terrível é a petição do verso 15, que pede que o próprio Deus persiga os remanescentes e os derrube, desamparados e em pânico, pela tempestade e pelo furacão divino. Mas há um desejo mais profundo no coração do salmista do que a destruição dos inimigos. Ele deseja que eles sejam transformados em amigos de Deus e deseja que sejam castigados como meio para esse fim, para que busquem a tua face, Yahvé. É a soma de suas aspirações, pois é o significado mais íntimo dos atos punitivos de Deus. O fim do julgamento do mundo, que está continuamente acontecendo por meio da história do mundo, não é outro senão o que esse salmista contemplou como o fim da derrota daquela confederação de inimigos de Deus, que os rebeldes deveriam buscar sua face, não em submissão forçada, mas com verdadeiro desejo de se expor à sua luz, e com o reconhecimento sincero de seu nome como supremo em toda a terra. O pensamento de Deus, como estando sozinho em sua onipotência majestosa, enquanto o mundo está inutilmente armado contra ele, é proeminente no final desse salmo. A linguagem do verso 18 está um pouco quebrada, mas seu significado é claro e seu pensamento é ainda mais impressionante pela irregularidade da construção. Só Deus é o Altíssimo. Ele é revelado aos homens por seu nome. Ele é supremo sobre tudo e todos. O maior bem dos homens é saber que esse nome soberano é único e muito acima de todas as criaturas. Hostis
ou obedientes. No Salmo 84, o mesmo desejo e deleite no santuário, que encontrou expressão no Salmo 42 e 43, inspiram esse salmo. Como estes, é atribuído na inscrição aos coraitas, cujo cargo de porteiros no templo parece aludido no verso 10. Ele expressa as emoções perenes das almas devotas, e suas palavras são tão duradouras e universais quanto as aspirações que elas expressam com tanta perfeição. É dividido em 3 partes pelos selás, ou as pausas, O último verso da primeira parte prepara o caminho para o primeiro da segunda, soando a nota de bem-aventurados, que se prolonga no verso 5. O último versículo da segunda parte, verso 8, prepara da mesma forma para a primeira da terceira estrofe, verso 9, começando a oração que se prolonga ali. Em cada parte há um versículo que pronunciam a bênção dos adoradores de Yahvé, e a variação nas designações dessas pessoas dá a chave para o progresso do pensamento no Salmo. Primeiro vem a bênção sobre aqueles que habitam na casa de Deus. E essa permanência é o tema da primeira parte. A descrição daqueles que são assim abençoados é alterada na segunda estrofe, para aqueles em cujo coração estão os caminhos, ou seja, os peregrinos. E as alegrias do processo da alma em direção a Deus são o tema dessa estrofe. Finalmente, para habitar e caminhar em direção ao santuário, é substituída a clara designação de o homem que confia em ti, cuja confiança é o impulso para seguir a Deus e a condição de morar com Ele, e suas alegrias são o tema da terceira parte. Dos versos 1 a 4 do capítulo 84, o homem que assim interpretou seu próprio salmo não tinha concepção separada da relação entre a proximidade exterior do templo e a comunhão interior com o Deus que ali habitava. O anseio do salmista pelo templo foi ocasionado pelo seu anseio por Deus. Foi a presença de Deus ali que lhe deu toda a sua beleza. Por serem seus tabernáculos, ele os considerava amáveis, pois a palavra implica ambos. A exclamação repentina que inicia o salmo é a expressão de pensamentos que há muito se intensificava no silêncio. A intensidade de seus desejos é expressa de uma forma impressionante por 2 palavras, das quais a primeira, anseia, significa literalmente empalidece, e a última, falha ou é consumida, ou como a maioria das traduções traz, desfalece. Todo o seu ser, corpo, alma e espírito é um clamor pelo Deus vivo. A palavra traduzida por clamam é geralmente empregada para um grito estridente de alegria, e esse significado é mantido por muitos aqui. Esse nome, Deus vivo, é mais do que um contraste com os deuses dos pagãos. Ele revela a razão dos anseios do salmista, pela comunhão com aquele que possui a vida em sua plenitude, e é a sua fonte para todos os que vivem. Ele obterá suprimentos daquela vida, da qual nossas veias são tão escassas. O verso 3 apresenta dificuldades gramaticais, que não preciso nos deter aqui. A explicação mais simples é que as criaturas aladas e felizes que encontram lugares de descanso são contrastadas pelo salmista consigo mesmo, procurando, sem lar em meio à criação, seu refúgio de repouso. Temos que completar as palavras um tanto fragmentadas com algum suplemento, antes de teus altares, como então eu encontraria, ou algo semelhante. Supor que ele representa as andorinhas como realmente aninhando no altar é impossível.
Se por outro lado, o poeta olha para essas criaturas em repouso, em abrigos seguros, e deseja ser como elas em seu repouso no lar, isso é um pensamento nobre que é expresso com adequada beleza poética. Pela acumulação de nomes sagrados e queridos e pelo amorosamente repetido meu, que reivindica a relação pessoal com Deus, ele aprofunda sua convicção da bem-aventurança que seria sua se ele estivesse naquela morada de seu coração. A primeira parte termina com uma exclamação que reúne numa só palavra expressiva a alegria da comunhão com Deus. Aqueles que o possuem são abençoados, com algo mais sagrado e duradouro do que a felicidade, com algo mais profundo e mais tranquilo do que a alegria, mesmo com um deleite sereno, não totalmente diferente do repouso, ainda que não estagnado, da felicidade suprema que preenche a vida do Deus vivo e sempre bendito. A segunda estrofe, dos versos 5 a 8, é ligada à primeira em cadeia, retomando a expressão bem-aventurado ou abençoado seja o homem, mas isso leva a bem-aventurança em outra direção. Não são apenas abençoados aqueles que encontraram seu descanso em Deus, mas também aqueles que o buscam. O objetivo é doce, mas dificilmente menos doces são os passos em direção a ele. Desfrutar da presença de Deus tem prazeres além de tudo o que a terra pode dar, mas o desejo por ele também tem prazeres próprios. As experiências da alma que busca Deus em seu santuário são aqui representadas na imagem de bandos de peregrinos subindo ao templo. Pode haver alusões locais nos detalhes. Os caminhos, no verso 5, são os caminhos dos peregrinos para o santuário. No verso 6, é altamente imaginativo e profundamente verdadeiro se um homem tem caminhos em seu coração. Então ele passará pelo vale do choro e o transformará em um lugar de fontes. Suas próprias lágrimas encherão os poços. A dor trazida como uma ajuda para a peregrinação se transforma em alegria e refrigério. As provações corretas trazem novas dádivas de poder para um serviço frutífero. Assim, possuidores de um encanto que transforma a dor e recipientes da força do alto, os peregrinos não se cansam das viagens como os outros, mas ficam mais fortes a cada dia, e seu aumento progressivo em vigor é uma promessa que eles alcançarão com alegria. O fim de sua jornada é finalmente comparecer aos átrios da casa do Senhor. Esses são os elementos da bem-aventurança daqueles que buscam a presença de Deus, e com aquela grande promessa de descoberta certa do bem e do Deus que eles procuram. A descrição e a estrofe terminam propriamente. Mas assim como a primeira parte preparou o caminho para a segunda o faz para a terceira, partindo para a oração. Não é de se admirar que os pensamentos nos quais ele tem se demorado levem o salmista a súplicas para que essas bem-aventuranças sejam suas. Segundo alguns, o verso 8 é a oração do peregrino ao chegar ao templo, mas é melhor interpretada como a do próprio salmista. No verso 9, eis, ó Deus, nosso escudo, isto é, nossa proteção e defesa. E olhe para a face do teu ungido, ou seja, considere a situação com favor. Deixe a luz da tua face brilhar sobre o nosso rei. Nesse caso, a restauração do rei seria a condição para satisfazer o desejo do salmista pelo santuário. O porquê ou o pois, no início do verso 10, favorece tal visão,
uma vez que dá as delícias da casa do Senhor e o desejo do salmista de participar delas como motivos de sua oração, para que Yahvé considere o rosto de seu ungido. Nesse versículo, ele volta ao tema apropriado do Salmo. A vida deve ser avaliada não de acordo com sua extensão, mas de acordo com a riqueza de seu conteúdo. E nada preenche tanto a vida ou estende as horas para sustentar, tanto na vida real, quanto a comunhão com Deus que opera naqueles que mergulharam em suas profundezas. Pode haver uma referência à função dos coraitas de porteiros, naquela escolha tocantemente bela do salmista de deitar no limiar do templo do que habitar nas tendas da maldade ou impiedade. Quer haja ou não, o sentimento respira doce humildade e escolha deliberada. Assim como o poeta declarou que o mais breve momento de comunhão deve ser preferido a anos de deleite terrestre, assim ele conta o ofício mais humilde do santuário e o lugar mais baixo lá, que é estar dentro das portas, o que para ele é melhor do que qualquer outra coisa. Portanto, o salmista justifica sua preferência e se encoraja nela, pelos pensamentos do verso 11, que ele introduz com pois. Ele é sol e escudo. Este é o único lugar em que ele é diretamente chamado de sol, embora a ideia transmitida seja comum. Ele é a luz mestra de todas as coisas, a fonte de calor, iluminação e vida. Outra razão para a escolha do salmista é que Deus é um escudo. E quem conhece os perigos e inimigos que se aglomeram ao redor de cada vida, pode sabiamente recusar-se a se abrigar atrás desse escudo amplo e impenetrável? Deus sendo tal, graça e glória fluirão dele para aqueles que o buscam. Esses dois são dados simultaneamente, não como às vezes se supõe, em sucessão, como se a graça fosse a soma dos dons para a terra e a glória a expressão abrangente para as dádivas mais elevadas do céu. O salmista pensa que ambos estão possuídos aqui. Graça é a soma dos dons de Deus, provenientes de seu amoroso respeito por suas criaturas pecaminosas e inferiores. A glória é o reflexo de sua própria perfeição lustrosa, que irradia vidas que se voltam para ele e as faz brilhar. Como um pedaço de cerâmica quebrada quando a luz do sol cai sobre ele. Visto que Deus é a soma de todos os bens, possuí-lo é possuir tudo. Porém, o salmista não se eleva a ponto de perder de vista a moralidade pura, como alguns homens, entre aspas, espirituais, costumam fazer. É o homem que anda íntegro que pode esperar receber essas bênçãos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, e nem o acesso à sua casa. Nem as bênçãos que fluem de sua presença podem pertencer àquele que é infiel às suas próprias convicções de dever. Os caminhos dos peregrinos são caminhos de retidão. A última palavra do salmista traduz suas metáforas de morar e viajar para a casa de Yahvé em seu significado mais simples. Bem-aventurado o homem que confia em ti. Essa confiança busca e encontra Deus. Nunca houve senão um caminho para a sua presença, e esse é o caminho da confiança e da fé. E assim, irmãos, nós concluímos a exposição de hoje. E, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos no Salmo 84, versos 1 e 2, que dizem: Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo.
Perceba comigo o tão grande amor que o salmista tinha pelos tabernáculos do Senhor, ou em algumas traduções morada, ou até mesmo habitação. Ele anseia e deseja tanto a ponto de desfalecer, desmaiar. Ou seja, em suas palavras, era o maior desejo de sua vida. Mas observe que todo o sentimento profundo e maravilhoso era pelos átrios, ou seja, pelas portas do templo, pois não tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora nós, eu e você, temos livre entrada no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu para nós. Então eu pergunto, verdadeiramente, o maior desejo da sua vida é de fato estar com o Senhor? Seu maior sonho e anelo é estar com o Deus vivo? Se isso for para você uma verdade absoluta, você deve estar como eu, com lágrimas nos olhos. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.